Ora viva, estamos em mais um episódio do podcast Final Cut, um podcast da Sports Tellers, e hoje, como convidado, temos alguém que é treinador, foi jogador no Benfica, no Futebol Clube do Porto e no Paris Saint-Germain, com passagem ainda de outros clubes em Portugal e também na Grécia. Falhou 2 mundiais, um de sub-20 e um de 2002, e já lá iremos esse momento particular da carreira deste nosso convidado enquanto jogador. Falo de Daniel Kennedy, que está aqui connosco no Final Cut. Daniel, muito obrigado por estás aqui connosco. Bom dia a todos e obrigado, Nuno, pelo convite. Vamos é a isso. Um prazer. Vamos a isso. Ora, falei aqui do Mundial porque acho que é aqui um momento que é crucial na tua carreira, mas já lá vamos. Antes de mais, quero perceber o que é que estás neste momento a fazer. Neste momento estou à procura daquilo que eu gosto de fazer, é ser treinador de futebol. No princípio da época surgiram algumas pequenas possibilidades que acabaram por não se concretizar. Neste momento estou à espera. E enquanto isso vou trabalhando com um grupo de empresários a ajudá-los na conversa com os clubes, a ver jogadores, um bocado esse trabalho empresarial, mas sempre à espera que apareça alguma coisa dentro do futebol que eu gosto realmente de fazer, que seja treinar ou diretor desportivo, alguma coisa que esteja ligada ao futebol, ao dia-a-dia do futebol, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Estavas no Loures? Sim, estive no Loures o ano passado. A equipa estava mal na altura, falaram comigo para ver se conseguia ajudar a salvar na altura o Loures. As coisas ao princípio não correram bem porque ainda tinha os mesmos jogadores que lá estavam, e depois, passado 4 ou 5 jogos, só é que eu consegui alguns jogadores novos, e a partir daí fizemos uma recuperação boa, mas já não foi o suficiente. Mas pronto, foi bom ter voltado ao ativo. Acabaste por estar, eu penso, corrijo-me se estou errado, no 11 da semana do Sim. campeonato. Penso que tive uma ou duas vezes, acho que foram 2 vitórias que nós tivemos, uma tenho a certeza que foi. Sim, a partir do momento em que consegui alguns jogadores e os jogadores começaram a perceber aquilo que eu queria, a minha maneira de trabalhar, conseguimos estar a 5, 6 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates, se não estou em erro, mas depois não foi possível, que os pontos já eram bastantes para poder alcançar os objetivos da equipa. Como é que tu te defines enquanto treinador? Eu defino-me um pouco diferente, tenho uma maneira diferente de estar. O mais importante para mim são os jogadores. Acho que se nós não tivermos os jogadores do nosso lado, se não tivermos os jogadores felizes, nunca poderemos ser bons treinadores, porque nós treinadores, é a minha opinião, temos ideias, temos como vamos jogar, como vamos fazer, mas depende muito também dos jogadores que nós temos e como os jogadores se sentem. E gosto desse trabalho, sou mais psicológico. Acho que é importante o jogador estar bem. Eu já tive exemplos de clubes onde eu treinei que se calhar certos jogadores não tinham qualidade para estar naquela equipa ou para estar naquela divisão, mas consegui fazer deles e transmitir-lhes confiança e ser amigo deles, essencialmente ser amigo deles, saber que eu estou com eles estão comigo. Foi assim que eu em vários projetos que tive, especialmente eu lembro-me do Leixões, que eu consegui salvar o Leixões. Foi com isso, foi ter o grupo sempre unido, os jogadores que jogam, os jogadores que não jogam, estarmos todos juntos e saber que muitas vezes eles ganhavam jogos por mim, lutavam por mim, que sabiam que tinham ali um amigo, tinham um companheiro, e é assim que eu vejo mais ou menos como treinador. É importante os aspectos táticos, os aspectos físicos, tudo isso, mas, como disse, nós somos humanos e os jogadores são humanos, e é preciso compreender um bocado o que é que vai na cabeça do jogador, aquilo que se calhar comigo se passava. Cada jogador é um jogador diferente, portanto tento ir ao máximo dos máximos ao psicológico deles, ao que eles sentem, ao que eles passam em casa, aos problemas que têm, porque só a partir daí que eles podem estar bem para poderem jogar. E qual é que é tu adaptas o teu modelo de jogo aos teus jogadores? Ou os jogadores têm que se adaptar ao teu modelo de jogo? E já agora, qual é que é o teu... Eu gosto muito de jogar, eu tento
tento jogar sempre, gosto do 4-3-3, eu sou muito apreciador do número 10 ainda, gosto de jogar com dois médios e um 10, e um avançado e dois extremos, é que eu gosto mais de jogar. Também gosto em 4-4-2, com dois avançados, mas pronto, tem que ser dois avançados que entendam bem quando é preciso defender o que é que têm que fazer. Mas essencialmente o 4-3-3 com o número 10 é aquela que eu gosto mais de jogar. E depois depende dos jogadores que nós temos também. Muitas vezes no Loures queria jogar com dois avançados, mas se calhar as características dos avançados não davam para jogar os dois, se calhar tinha que jogar mais vezes com 10 ou tinha que jogar com mais um médio. Também depende dos jogadores que nós temos. Portanto, e está na moda dos três centrais, acho que nunca joguei com três centrais. Isso era uma moda, por exemplo, eu lembro na década de 90 houve um treinador do Benfica, não sei se foi não foi o Ivic, quis começar com três centrais mas aí também acho que entrou um pouco a falta de paciência dos adeptos, que gostam do 4-4-2. Eu lembro como jogador, talvez o primeiro treinador que eu apanhei a jogar com três centrais foi Jorge Jesus, no Estrela da Amadora. Muitas das vezes eu fazia um dos centrais, outras vezes fazia o corredor. Foi dos primeiros que eu via jogar em 3-5-2 ou em 3-4-3. Mas é uma tática que, por exemplo, para mim eu não me lembro nunca ter jogado com três centrais. Tenho aquela ideia do 4-3-3, do 4-4-2, também gosto muito do 4-4-2 em losango. Depende às vezes também dos jogadores que nós temos. Olha, diz-me uma coisa, então quais são as tuas, por certo, tu tiveste vários treinadores de nome, com qualidade, qual é que é, e pelo que disseste, já sei um que de facto te marcou e que se calhar também segues um pouco a conduta que ele tinha no jogo e no treino, que é o Tony. Quais são as tuas referências como de treinadores? Alguém que tu sigas com atenção para ver como é que as equipas deles jogam? Não fazes nada disso? Faço um pouco. Eu sou muito apreciador do Mr. Jorge Jesus. Acho que em termos de rigor, em termos táticos, em termos de disciplina, foi o treinador nesse aspecto talvez tenha sido o melhor treinador que eu apanhei, em termos de trabalho, em termos de rigor, disciplina, tudo ao pormenor. Aprendi muito com ele, tenho algumas ideias de como ele trabalhava, mas como disseste bem, Nuno, também aprendi muito com duas pessoas que como treinadores, que é o Mr. Tony também. O Mr. Tony gostava da maneira como ele trabalhava, e depois uma pessoa que eu identifico muito com ela, porque também tem pouco a ver comigo, da maneira de trabalhar, da maneira calma, da maneira o jogador, de lidar com o jogador, que foi Nel Vingada. O Mr. Nel Vingada também marcou bastante, porque era uma pessoa extremamente calma, mas não dava um grito, era sempre educado, e transmitia isso aos jogadores, transmitia essa vontade, e que por vezes deixávamos, lembro no ano do Marítimo, foi o ano que eu talvez tenha sido das minhas melhores épocas, ele deixava-me à vontade, tanto quando jogava muito bem não me dizia nada, quando jogava mal também não me dizia nada. Portanto, ele importava-se mais às vezes com aqueles que não jogavam, tentar psicologicamente manter tudo alinhado no grupo, e foi uma pessoa que marcou muito nesse aspecto. Sigo muito, porque eu também é a minha maneira de estar, calma, e acho que nós podemos resolver as coisas sempre com diálogo e tentar conversar, a ver onde é que está o problema, e marcou-me bastante também a Mr. Nel Vingada nesse aspecto. Nós temos tido aqui vários convidados, e tu és mais um desses convidados que fala do nome de Jorge Jesus. Às vezes até parecemos aqui a fazer publicidade ao Mister. Nós conhecemos os dois, também conheço bem o Mister Jesus, trabalhar com ele, mas achas de alguma forma estes últimos anos, os passados em Portugal, o prejudicaram a nível da imagem? Porque se perguntarmos, eu tenho perguntado a várias pessoas que têm estado aqui, e muitas delas, o Mr. Jesus, claro, o melhor treinador que eu tive, é uma referência. Mas hoje em dia, quando se ouve falar de Jorge Jesus, parece que há aqui um travão.
não sei se é justo ou não, mas há um travão. Consegues perceber? Talvez a sua última passagem pelo Benfica. Tinha saído da maneira que tinha saído, as coisas não tinham corrido bem, e depois voltou. Claro que as pessoas querem resultados e estão sempre à espera de um pequeno erro, quando as coisas não estão bem. Um pequeno erro é um erro que se torna muito maior. Eu penso que a última passagem pelo Benfica não ajudou muito em termos daquilo que ele é, daquilo que ele porque Jorge Jesus lá fora tem feito um trabalho excelente, o trabalho que ele fez no Flamengo, o trabalho que ele tem feito nas outras equipas, que é uma pessoa muito reconhecida, e por vezes penso porque que não... Tem a sua personalidade, se cá também, por vezes não ajuda, às vezes, não é? Talvez que não tenha chegado a outros patamares, mas penso que talvez em relação a isso, na última passagem no Benfica não tenha corrido tão bem como se esperava. E depois anda ali no Sporting Benfica, e os adeptos nesse patamar também muitas vezes não perdoam. Mas é de facto um dos nomes que em quase todos os episódios. Há episódios, é um excelente treinador. Em todos os aspectos tem muitos episódios. Isso tenho de certeza. Ora, tu foste para o Leixões, mas recuar essa época, tu disseste que salvaste o Leixões, mas não foi só isso. O Leixões foi até aos quartos de final. Foi aos quartos, aos oitavos de final. Eliminado pelo Benfica, na Luz, não é? Foste chegar à Luz e foste eliminado pelo Benfica. Foi um ano muito bom para ti, certo? Mas depois não teve continuidade, teve só meia época. Sim, foi uma fase que também, uma fase pessoal da minha vida, que as coisas não estavam a correr muito bem. Fiz isso no Leixões, esse trabalho excelente no Leixões. Comecei a época a seguir e por iniciativa própria, a terceira jornada, com 2 vitórias e 2 derrotas, decidi sair e talvez disse, em termos pessoais, era a altura certa de fazer uma pausa, para a cabeça em ordem, de resolver muitas coisas que, claro, não preciso estar aqui a falar, que eram importantes na minha vida de resolver e de acalmar, e nesse aspecto fez-me bem, aspecto pessoal fez-me bem. Mas também te tirou do comboio, não? Sim, tirou um bocadinho, porque depois, claro que é mais difícil, há muita gente, há muitos treinadores, há muita... mas depois disso continuo a tentar, mas penso que essa paragem, em termos pessoais, foi bom para mim, para dar uma volta à minha vida e as coisas serem de outra maneira. Mas em termos de treinador, claro, aquela paragem foi durante algum tempo, também não ajudou bastante. Pronto, vamos ver agora. Tenho visto jogos, tenho lido, tenho aprendido muitas coisas, tenho-me atualizado. Sempre, mesmo atualizando sempre à minha maneira, né? Sempre com os meus princípios, sempre com a minha maneira de treinar, que é minha só, e de lidar com os jogadores. Mas pronto, essa paragem em termos de carreira não foi muito benéfica, mas vamos sempre a tempo. Ora, foste tu que descobriste entre aspas, o Stefan Eustáquio. Sim, o Eustáquio. Surpreende-te, ele já está neste patamar. Vias isso no jogador? Não, via que era um excelente jogador. Eu lembro-me, pediram-me para ver o jogador, eu fui ver o jogador, eu jogava no Torriense, para ver o jogador, estava no CNS, e eu fui ver o jogador e disse, gosto. E foi uma briga desgraçada na altura no Leixões, porque tínhamos muitos médios, e eu estava que era um miúdo franzino, era um miúdo, vinha da terceira divisão, mas eu insisti, disse que era aquele jogador. E pronto, lá disseram, está bem Daniel, traz lá o jogador e traz lá o empresário dele, e falamos com ele. A partir daí eles falaram com o jogador e fiquei feliz. Passado 6 meses ele tinha sido vendido para os Chaves, pela cláusula que ele tinha penso eu, a cláusula que ele tinha de rescisão com Leixões, e foi vendido para os Chaves. E hoje em dia, claro que fico feliz, é trabalho dele, claro, todo o mérito dele ter chegado ali. É um bom miúdo, um bom jogador, mas fico feliz por ter dado essa oportunidade, porque sabemos no futebol que será se não lhe tivesse dado aquela oportunidade, se calhar. Sim. Mas pronto, mas é claro que é todo o mérito dele, mas fico feliz de ter dado essa oportunidade ao Eustáquio, como muitos outros, como o Chiquinho também, quando estava no Leixões. Chiquinho fez
O Chiquinho do Benfica. Do Benfica. O Chiquinho também fez excelentes jogos comigo no Leixões, acabou por ser vendido para o Dinamo Zagreb, apanhou a fase boa que a equipa fez e fiquei feliz por isso, apanhou essa fase boa, foi vendido para o Dinamo Zagreb e o Chiquinho é, além de um excelente jogador, é um excelente homem, excelente miúdo, fico feliz. Também tenho um exemplo do João Correia, que está no Chaves. O João Correia estava no Pinhal Novense, o João Correia era júnior e eu fui para o Pinhal Novense e cheguei lá e disse, olha, queria ver os vossos júniores também. E apareceu o João e o João no primeiro treino. Eu disse, mas este miúdo não está aqui na equipa principal, porquê? E pronto, então o Júnior trouxe o João Correia para a equipa principal do Pinhal Novense, comigo fez o resto da época toda e a seguir foi para o Guimarães. Portanto, depois zarpou. Zarpou, o barco zarpou, ele foi. Penso que agora está há algum tempo no Chaves e fiquei feliz por ter-lhe dado essa oportunidade, porque se calhar porque fui eu que cheguei ali, senão dos Júniors do Pinhal Novense, se calhar não teria passado dali, mas fico feliz por ter também descoberto ali. Onde é que, na tua opinião, joga melhor o Chiquinho? Porque eu penso que ele paga um pouco. Ele paga um pouco por que ele é bom, digo eu, naquilo que observei, em quase todas as zonas de terreno na campo para a frente. O Chiquinho foi um. Eu punha o Chiquinho, eu quando o Chiquinho faz a fase boa dele no Leixões, o Chiquinho jogava a 8. Tínhamos um 6, penso que era o Salvador, ele a 8 e o Bruno Lamas a 10. Portanto, tínhamos ali ele e o Bruno Lamas, fazia um bocado o 8-10, trocavam ali entre eles. Mas, na minha opinião, o Chiquinho é muito bom a 8. Muitas vezes vejo a 6, muitas vezes vejo... Mas o Chiquinho a 8 é um excelente jogador. Ele tem pulmão, tem a capacidade técnica, o controle dele é sempre já pronto para jogar. Alguns jogos do A10, que também Chiquinho tem capacidade para fazer isso, porque é muito inteligente, a qualidade de passe dele é muito boa. Mas como tu dizes... tem golo. Ele tem golo. Só no Benfica, por exemplo, não aparece tanto nessa... Não aparece, sim. Também se calhar há mais jogadores. Também há mais jogadores na frente, mas ele tem golo e tem... Acima de tudo é um jogador muito inteligente. O que eu admiro no Chiquinho é que o Chiquinho, antes de ter a bola, já sabe o que é que vai fazer. Isso é importante no jogador e ele tem uma capacidade de visão de jogo muito grande. Mas pronto, como tu dizes, também às vezes jogamos em todas as posições e 6, 8, 10 e ele anda ali às vezes até do lado direito, já jogou do lado esquerdo. Portanto, mas porque tem uma boa capacidade técnica, é um jogador que o treinador sabe que pode contar com ele. E faço esta pergunta a ti, porque tu também passaste por isso. A polivalência ajuda ou prejudica? Eu ontem estava em casa e estava a ver estavam a falar do Arsenal, que o selecionador diz que às vezes ajuda, às vezes não ajuda, porque às vezes nós não... E eu tive esse problema, eu comecei a ponta de lança, a minha carreira é como ponta de lança, até aos... sei lá, até mesmo aos júniores, jogava a ponta de lança, jogava a número 10 e jogava a 8, eu era um excelente 8, excelente 10, eu, nas camadas jovens fiz muitos golos, era avançado. Eu lembro-me que fui treinar para os Cenas da primeira vez, a primeira vez que eu treinei para os Cenas, chamaram-me, estava lá no pelado, sou de sujo, e a equipa principal treinava lá no relevado, amigo que era aí que se chamou, e perguntou-me, jogas a que posição? Eu disse, joga ali à frente, e ele então pega lá este colete e vai ali para o lateral esquerdo. Pronto, foi aí que começou mais ou menos o lateral esquerdo e pegaste bem. No Benfica. Mas a polivalência às vezes tem esse... Nós temos aqui o Zequinha, e o Zequinha era ponta de lança. Sim. E ele diz que chegou a um ponto onde ele quer jogar, os jogadores querem jogar, né? E começou a jogar na esquerda. E a verdade é que eu fiz a pergunta se ele sente que isso o prejudicou, porque se calhar se ele continuasse a ser ponta de lança tinha sido ainda tinha uma carreira melhor. E ele diz, ele na altura concordou. E por isso é que eu estou a perguntar, porque às vezes ok, vamos jogar aqui, mas quando estamos aqui a jogar começamos a perder rotinas deste lado. Sim, porque eu lembro-me, e há uns anos atrás posso contar essa história, estava em Londres e eu fui ver um jogo do Chelsea, que estava José Mourinho, na altura estava José Moraes, que tinha sido meu treinador também nas camadas jovens, e ele estava a falar, sentámos um bocadinho, e ele estava a falar ao José Mourinho de mim, e ele disse, estás a ver o Benzema? Ele era um Benzema assim, ele ia ser muito melhor que o Benzema. Portanto, eu era
E acabei por depois, se calhar se tivesse continuado sempre com o número 10 ou avançado que eu era, e se calhar as coisas tinham sido, só aquela posição, as coisas tinham sido, se calhar ainda. Mas naquela posição era difícil. Pois, mas era difícil, mas às vezes eu lembro em Braga, os meus colegas, com o Josualdo Ferreira em Braga, comecei Josualdo Ferreira em Braga, os meus colegas gozavam comigo, porque o Josualdo Ferreira tinha uma confiança muito grande em mim, foi ele que saiu do Marítimo, fui para Braga, e faltava um lateral esquerdo, és tu, faltava um central, és tu, faltava um 6, és tu, era eu. E eles gozavam comigo, era o extremo, era eu. Faz tudo. Faz tudo, e eles gozavam comigo, e eles chamavam-me até Severino, que era uma novela brasileira que o Severino fazia tudo. Era o empregado que fazia tudo que houvesse para fazer. Então eles gozavam às vezes comigo ao Severino, porque o Mister Jesualdo, olha, hoje vais jogar com 3 centrais, jogas tudo central. Olha, hoje jogas a 6. Eu lembro de ter vindo ao Estádio da Luz pelo Braga, e ao intervalo estávamos a perder, e ele tirou o Luís Loureiro na altura e disse: vais lá jogar a 6 no lugar de eu a 6, e fizemos uma segunda parte, e eu fiz uma segunda parte excelente e eu joguei a 6, pronto. E ele às vezes perde-se um bocado com isso. E a verdade é que um jogador há duas, uma quer sempre jogar. Claro, não é? E a outra não posso dizer que não. Não posso dizer que não. Ele vai jogar a 6 e eu, ok, a 6, olha, vou jogar a 6. E porque depois pega, vai ficando. E com ele com 3 centrais também, houve uma altura que comecei a jogar como terceiro central no Braga, e ele jogava poucas vezes com 3 centrais, e punha-me e lateral esquerdo punha-me e pronto, às tantas eu disse: olha, vou, jogo. Falaste aí do Arsenal. Achas que o Benfica perde por tê-lo ali, ou tê-lo ali acrescenta qualidade porque permite tê-lo ali, ter mais o Coxu, o João Mário? Mas ele é um excelente jogador. Ele é um excelente jogador. Para mim é das melhores aquisições que o Benfica fez nos últimos tempos. É um excelente jogador. Tecnicamente é fabuloso. A leitura de jogo dele, a condição física dele, como se entrega ao jogo. Ele tem vontade de jogar. Ele sente-se que é um jogador que tem vontade de jogar. Portanto, por isso é que ele faz qualquer posição, porque ele tem vontade. O treinador deve dizer: olha, vais para ali. Ele disse: eu vou, não vou. Mas depois, claro que há jogos, na minha opinião, que se perde um bocado com a falta dele no meio campo, né? Penso que do meio campo ele dá outras coisas que não dá ao lateral, claro. Sim. Tanto ao lateral direito como ao lateral esquerdo, é normal. Mas depois também dá a oportunidade de outros jogadores jogarem, né? Porque o Benfica tem um plantel fortíssimo, porque se calhar se ele for para o meio campo, quem sairá depois, não é? Mas isso aí são outros 500, mas claro, um jogador como ele, estando numa lateral, especialmente na lateral esquerda, perde-se um bocadinho da qualidade desse jogador, não é? Mas ele em qualquer posição joga bem. Mas claro que no meio campo ele tem um papel muito mais fundamental no Benfica. Há algum jogador em Portugal em que tu te revejas, pensas assim: era assim? Não é fácil, porque não é tu eras fácil, um jogador, não é fácil. Forte, possante, não é? Forte sem ser pesado, é um jogador imponente. Sim, estava a tentar ver alguém. O Nuno Mendes, quando começou no Sporting, eu revia-me um bocado no Nuno Mendes. Aquela vontade que o Nuno Mendes tem, que acelerava bem pelo flanco esquerdo, porque eu por vezes vinha melhor de trás, embalado. Sim. Pronto, estava a tentar ver assim algum jogador que pudesse, mas daqui a bocado vou-me lembrar. Daqui a bocado já me lembro. Vamos aqui então ao passado, muito lá para trás. Éramos os dois os meninos. Os meninos. Como é que aparece o Benfica na tua vida e o futebol? O futebol é uma coisa que desde miúdo, né? Desde criança, acho que era sempre a minha paixão, era o futebol, na rua, e desde miúdo, tenho uma foto com 3, 4 anos que eu já estou agarrado a uma bola de futebol. Eu lembro, tenho essa foto que a minha avó tinha guardado. Foi sempre futebol, foi sempre na rua, sempre com os mais velhos. Acho que é outro assunto depois, que o futebol de rua dava-nos mais traquejos. Eu lembro-me perfeitamente que com 6 anos jogava a bola com menos de 10 anos, com 10 anos já jogava com os dos... Eu lembro-me, andava na 4ª classe. Nem que fosse à baliza, não é? Nem que fosse à baliza, mas com os meus 10 anos, penso que 4ª classe, eu lembro-me, morava na altura em Santo António dos Cavaleiros, então havia uns adultos que iam jogar lá num terreno que havia. Eu chegava lá, metia no meio deles, claro.
apanhava a porrada deles e faziam e acontecia, mas no dia a seguir estava lá outra vez para jogar com eles. Isso ajuda-nos um bocado, na minha opinião ajudou-me bastante. E depois quando fui para o bairro onde eu cresci, fui para lá com 10, 11 anos, ali para o bairro de Horta Nova, e ainda foi mais porque eu só jogava com homens. Eu lembro-me que a minha avó, eu já era infantil do infantil, iniciado do Benfica, já andava por aí a fazer jogos, e chegava aí à tarde a jogar com eles com 16, 17 anos, e com 12 já ia a torneios de 18 anos e 20 anos, pronto, coisas que ajudaram-me um bocado também a algum traquejo. E depois comecei, lembro-me perfeitamente, andava na escola preparatória da Pontinha, e tinha um amigo meu que também foi jogador, o Costa, o central. Sim. O Costa, e disse: pá, tu tens jeito, vamos lá ao Benfica, vou-te levar ao Benfica, não sei o quê. Eu disse: vamos lá. E cheguei, ele já jogava no Benfica. Cheguei, ele pediu para eu treinar, e falou lá com o treinador, era o Mr. Ronaldo Teixeira, e lembro-me que só que éramos muitos, né? Eles já tinham a equipa, já eram muitos jogadores. Eu lembro, a semana que eu estive lá era sempre: olha, vocês tantos ficam ali atrás da baliza e vão brincando até, verdade? E eu, passado uma semana, disse: olha, não, isto não vai dar nada, e se calhar vou. E fui-me embora. Eu fui jogar para o Cultural da Pontinha. Infantil primeiro ano. Infantil primeiro ano. Fui para o Cultural da Pontinha. As coisas correram bem. Como avançado também, era avançado. As coisas correram bem. Fomos campeões de Lisboa. Tínhamos uma boa equipa também. Fomos campeões de Lisboa. Participámos do torneio cultural da Pontinha, em que entravam as equipas todas, e quando acabou a época, lembro perfeitamente, aparece o Benfica, e a minha ideia era continuar no cultural, e o Benfica na altura deu equipamentos e 50 contos ao cultural da Pontinha, infantil, eu era infantil, e fui para o Benfica. O meu segundo ano de infantil foi para o Benfica. Aí começa depois todo um percurso nas camadas jovens do Benfica. Comecei no segundo ano de infantil até aos séniores, mas foi assim, o futebol foi, e mesmo quando já estava ali 15, 16 anos, eu acho que já tinha sido chamado à seleção da Sub-16 pela primeira vez pelo Mister Queiroz. Ainda jogava a bola lá no bairro com eles e com os homens e não sei o que, pronto. Como é que é ser, não é no campo, fora do campo, no dia a dia, na rua, com os amigos, com as raparigas, a escola, em casa, com a família? Como é que é ser miúdo e ter aquela noção que veste a camisola? Neste caso é a camisola do Benfica, a camisola do Sport, a camisola do Podia ser qualquer. Mas como é que é? É uma. Nós há uma altura que não temos muita noção disso, né? Há idades, mas a partir dos. Eu lembro quando era infantil, que chegava a uma barra, o Daniel está no Benfica, claro. Porque às vezes mesmo não quisesse. Não, as pessoas sabiam, né? As pessoas sabiam. Iniciados, o Kennedy joga no Benfica, o Daniel, no meu bairro sempre foi, no meu bairro, em casa, com os amigos, foi sempre Daniel. E o Daniel joga no Benfica, claro. Mas eu tinha uma. Eu até hoje sou um bocado assim, acho que. Nesta parte, tento não. Tinha humildade, acho que do crescimento e da educação que me deram. E não, às vezes é de cada um, né? Eu tinha humildade para não ligar muito a isso, e nunca quis que as pessoas me dissem: ei, aquele é o Kennedy, joga no Benfica, e pronto. Mas perante as outras pessoas, perante os meus amigos, mas aqueles estavam mais próximos, não ligavam, claro que ligavam, era bom para eles saber que eu jogava, mas depois o meu trato com eles era igual, como se eu... Sim, mas uma pessoa fica exatamente aliás, eu lembro quando na escola, chega ali aos 15, 16 anos, que é a fase, e eu lembro que a primeira vez que sou chamado à seleção porque eu nasci na Guiné, mas o meu avô é português, e eu até aos 15 anos tinha nacionalidade da Guiné. E eu lembro-me que no Sub-15 havia aquela seleção de Lisboa, acho que era no Sub-15, ao Sub-15 ou Sub-13 havia a seleção de Lisboa que eles chamavam, e uma vez fui chamado, cheguei lá, e depois eles pediram-me o coisa e eu apresentei. Ele disse: mas tu não és português? Não, então tive que ir embora. E depois tive que me nacionalizar. Houve uma altura ali nos juvenis primeiro ano, com 15 anos, que eu tive alguns. Enquanto estava à espera da nacionalidade, não jogava por excessos estrangeiros, mas também um bocado por castigo, porque já me tinham dito várias vezes: tens que fazer, então eles um bocado de castigo enquanto não fizeres, então acabei por nacionalizar. Aí já, quando é parte da escola,
a primeira vez que eu sou chamado à seleção de sub-16, que pronto, já íamos para torneios lá fora, já estávamos de estágio uma semana, pronto, aí já chegava à escola, já pronto, peito feito. Eu lembro a primeira vez que, não, hoje em dia todos os jogos dão na televisão, na altura os jogos quase não davam na televisão, e eu lembro de um particular, foi o meu primeiro jogo, e foi um particular Portugal-Espanha no Algarve, então esse jogo deu na televisão, então aí eu, claro, cheio de estilo, mas depois a escola já tive que optar depois, porque também a seleção na altura tinha muitos compromissos e faltava, e depois ainda tentei estudar à noite para acabar acabei depois o 9º ano, mas depois aquela vontade já não é mesmo. Ora, as pessoas não sabem, algumas devem saber, mas isto, eu também descobri isto ontem quando pesquisava aqui um pouco mais sobre o meu amigo Daniel. É um dos responsáveis pela presença do Benfica em Stuttgart. Benfica, a final de Eindhoven, Benfica PSV, a final de PSV Eindhoven em Stuttgart. Benfica vence, empata 0-0 com o Steaua de Bucareste na Roménia, e depois recebe o Steaua na Luz, no 120 mil. Estava cheio. Se não fosse, se calhar até eram mais. Mas aqui este jovem, temos aqui na fotografia, é quem põe a bola no sítio certo para... O canto, não é? O canto. Lembro perfeitamente, fui lá, peguei na bola, até fiquei emocionado. Pus a bola ali, tratei-a com carinho, pus ali, e lembro que foi o Pacheco que ia bater o canto. O Pacheco chegou lá. Estava 0-0. Estava 0-0. O Pacheco chegou lá, nem mexeu na bola, e não sabes, quando cheguei lá ao meu bairro depois de ir à escola, eu dizer às pessoas todas, ele nem mexeu na bola, eu é que arranjei tudo, o golo é meu, a metade do golo é meu, né? Então ele ali chega e eu aqui éramos iniciados, eu devia ter uns 12, 13 anos, não, talvez, uns 14 anos, já devia ter 14 anos, aqui 14 anos, éramos apanha-bolas. Lembro que o Mr. Baixo Lopes dava notas aos jogadores em cada jogo, porque todos queríamos ir a apanha-bolas, né? Então ele, para nos esforçarmos mais nos jogos, dava notas. Depois, na altura, quem tivesse as melhores notas dos jogos, assim, especialmente para estes jogos, que eram escolhidos, né? E eu, pronto, como jogava quase sempre bem naquela altura, então lembro perfeitamente, olha, ainda bem, esta imagem é linda, depois vais-me mandar, porque já falei muitas vezes dela, mas nunca tinha visto. Para completar o raciocínio, este é o primeiro, vai dar o canto que dá o primeiro gol do Rui Águas, e depois o segundo gol é um cruzamento do Diamantino, salvo erro, num livre do Diamantino, também para o Rui Águas. O Benfica vence 2-0, vai à final de Stuttgart. Diz-me uma coisa, agora já não se vê tanto, mas neste tempo via-se muito. Antes dos jogadores entrarem para o aquecimento, vocês estavam lá no relevado, muitas vezes a jogar um para um, e ali era aquecimento, mas vocês sabiam que... Ou não ligavam nenhuma? Não, acho que não ligávamos nenhuma. Acho que já estávamos ali todos contentes de estarmos ali. Acho que nem nos apercebíamos, para nós, principalmente para mim, falo de mim, estar ali num jogo daqueles e apanhar bolas e estar ali perto daqueles jogadores que na altura eram as referências. Eu gostava muito do Pacheco, como eu era esquerdino, tinha o Pacheco, gostava muito do Pacheco. Como era esquerdino, e então por isso é que fiquei contente naquele lance que ele chegou lá. Mas aquela equipa de Benfica era fabulosa, né? O Rui Águas, também eu sempre admirei muito o Rui e tive o prazer depois. E depois é aquela sensação estranha, passado 4 anos, isto deve ser com 14 anos, não quero estar a mentir. Isto é 88? 88, olha, exatamente, 14 anos. Nasci em 74. Isto é 88. Ora, o Pacheco. Então conta-me aqui, como é que foi a tua chegada aqui ao principal? Foste chamado pelo Mr. Eriksen? Penso que já falaste aqui um pouco sobre isso. Sim. E depois é com o Ivic. Sim, foi com o Mr. Eriksen e é uma curiosidade com o Mr. Eriksen. Ele chama-me para esse treino, para lateral esquerdo, ainda era júnior, e ele... Foi uma coisa que ficou marcado para sempre. E ele, cada vez que eu tocava na bola, ele dizia bravo. Mas eu tocava na bola nem que fosse para tocar a bola para o lado. Ele bravo. E acabou o treino. E ele foi falar com o Mr. Ené, que era o treinador dos Júniors, e eu disse: quero que este miúdo venha treinar connosco. Então eu começo a treinar com a equipa principal. Há um jogo que
este ano as coisas não correram bem. Há um jogo que é na Madeira, era dos últimos jogos, que era, penso que foi no Marítimo, e a minha surpresa, eu estou convocado. Júnior ainda, eu estou convocado, e ele... Só que depois havia nesse jogo 3 substituições, havia jogadores que ainda não tinham jogado, lembro, o João Pires, se lembras, havia 2 Sim, ou 3... o João Pires mal jogou pelo Benfica, né? E havia 2 ou 3 jogadores que não tinham jogado. E ele mandou-me aquecer a mim, mais alguns, depois pôs 2, e depois chamou o outro, e às tantas vai para me chamar, mas depois chamou o outro, e acabei por não entrar. E depois veio ter comigo e disse, não entraste porque são mais velhos. E eu lembro perfeitamente que o Mr. Eriksson, isto é uma coisa que me ficou marcada para sempre. Ele depois, é o último dia que ele vai dar treino, penso eu, é o último dia, de repente um dos adjuntos dele, perfeitamente, um dos adjuntos dele disse, e eu, Júnior, ainda estava lá no treino, e disse, vai ali ao gabinete que o Mister quer falar contigo. Ele só me conhecia ali dos treinos, ele só treinava ali com ele, só. E vou ao gabinete dele, disse ele, olha, com muita pena minha, vou-me embora, não sei o quê, aquelas coisas todas. Mas queria-te dizer uma coisa, tu foste o melhor talento que eu vi na minha vida, mas um dia vamos nos encontrar. E eu, miúdo, né, 7 anos que eu tinha na altura, olhar para ele, o Eriksson naquela altura era um Deus, a dizer-me aquilo, e eu fiquei assim, e eu nem sabia o que havia de responder, só fiquei assim a olhar para ele, portanto marcou-me ali essas palavras, e passados uns anos, mesmo no Benfica, ele foi treinar uma equipa italiana. Sampdoria. Não sei se foi, ele foi treinar uma equipa italiana, e eu soube que ele pediu para que eu fosse para lá, mas na altura depois já não claro. Foi antes esse momento foi antes de falhares o Mundial de Sub-20. O Mundial Sub-20 é de 93, salvo erro. Não, Sub-20 é nesse ano mesmo, é 92, 93, é na época de 92, 93. Sim, foi a época que eu fiz menos jogos, foi quando eu subi a sénior. Foi com o Ivic, e o Tony que acaba... Sim, o Tony que acaba. Esse ano fiz poucos jogos, é esse do Mundial também, de Sub-20. Mas depois, foi nesse ano, eu penso que foi no ano depois do Arthur Jorge, penso que é 94, 95. 94, sim. Foi aí que surge uma proposta, que ele estava em Itália, sei que surge uma proposta que ele tinha, mas não, mas achei curiosidade. Olha aí, desculpa interromper-te, 92, 93, começas com o Ivic. Pergunto já como é que era o Ivic como treinador. Era diferente, tinha o seu próprio estilo, não é? Era uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que, entre aspas, gostava de inventar um bocadinho as posições dos jogadores. Pronto, não foi muito feliz naquela sua passagem pelo Benfica. Teve mais sucesso no Futebol Clube do Porto. Sim. Era, para perceber, e se calhar para mais novos que não se lembram, não é? Ou não têm noção do que é que tu eras enquanto jogador, tu consegues jogar, não é? Com a espaços, né? Em 92, 93 a espaços, um bocadinho mais regular, e já lá vamos em 93, 94 com o Tony, numa super equipa do Benfica que porventura não quer pôr comparações, mas também não quer que sejam só dizer que possam falar do Benfica, mas por exemplo como a equipa do Sporting, por exemplo, de 93, 94, 94, 95. Essa equipa de 93, 94 também do Sporting era muito forte, mas a do Benfica de 92, 93 era uma equipa que hoje em dia o Benfica não tinha orçamento para a manter, e estava ao nível das melhores, mesmo do topo da Europa, garantidamente. Paulo Futre, Rui Costa, Paulo Sousa, Schwarz, João Vieira Pinto, Moser, Rui Águas, Isaías. Pronto, vamos por aí fora. Como é que era jogar com esta gente toda? Um menino. Sim, um menino. Eu lembro-me a primeira vez que foi uma época, claro, quando eu subo a sénior, 92, 93, é o ano que eu subo a sénior. Já tinha estado lá antes, né? Claro, tinha estado o ano anterior a treinar com a equipa principal, mas quando chego em 92, 93, dizem, no plantel dos júniores és o único que vais ficar, e eu vou ficar. O Rogério desse plantel, o Rogério Matias? Não, o Rogério Matias vem depois. É um ano mais novo. É o ano mais novo. O Rogério Matias vem depois, o Nuno Afonso, Pedro Henriques vem depois, no ano a seguir. E eu, no meu ano, fui o único que fiquei. E eu, claro, entrei naquele balneário, aqueles jogadores que para mim eram todos
E esse ano foi o ano de aprendizagem, foi o ano e depois no segundo ano, 93, 94, aí é que é uma equipa muito forte. Um plantel riquíssimo, olhámos para o banco de suplentes do Benfica e todos eram fortíssimos. Uma grande dificuldade para o Tony fazer equipa, porque os três russos? Tinha os três russos, tinha o Ailton, tinha o Isaías, tinha o João Pinto, tinha o Rui Costa, tínhamos é verdade o que dizem, que o russo, o que não jogava era o melhor. O Mostovoi era um craque. Mas porquê que não jogava? O Mostovoi não jogava porque, na minha opinião, isto passado uns bons anos, os outros eram mais o centro das atenções. Eram mais rebeldes, e ele era mais calmo, ele era tranquilíssimo. Eu acho que ele, e depois também era o estilo dele jogar, não é? Ele também era um bocado, às vezes sono, mas tinha uma qualidade. O Mostovoi foi de pé direito, pé esquerdo, foi dos melhores jogadores. Fantástico. Os três eram fantásticos. Ele marca um gol, acho que esse cancheiro das Antas de livre, que é uma coisa. Ele era muito bom jogador. Só que depois, pronto, acho que às vezes também é treinador sentir, gostar, e pronto, ele e o Tony não foram, ele também era um bocado o estilo dele também. Para o Tony não gostar? Sim, penso que ali, depois havia muitos outros jogadores para aquela posição, às vezes também conta um bocado isso, né? Porque havia outros jogadores que se calhar se não jogassem também as coisas iam ser piores. Sim, estamos aqui a ver, por exemplo, um Rui Costa em ascensão, campeão do mundo, sim. O João Vieira Pinto, bicampeão do mundo. O Helder aparece, o Isaías, o Paneira. Para mim, uma das grandes referências da minha infância, o Vítor Paneira. Pedro Veloso. E aqui faltam, e nesta equipa ainda faltam bastantes. E como estava a dizer, e jogar naquela equipa era para mim sentia-me, eu às vezes, e claro, muitas vezes já foi falado dessa história devido ao plantel que tinha, dos 6-3 e Alvalade, devido ao plantel que tinha, as coisas, eu nesse dia quando é uma semana que está toda a gente boa para jogar, não é? Numa escala de 0 a 10, quão assustado ficaste quando ele te disse que ia jogar? 0 a 10, uns 15. 0 a 10, 15. Porque foi uma semana que eu andava a jogar, eu estava a jogar porque o Schwarz estava meio lesionado, eu andava a jogar, jogava eu lateral esquerdo, jogava às vezes o Rui mais interior esquerdo, pronto, fazia-se ali E depois nessa semana parece que está toda a gente boa para jogar, claro. Um jogo daqueles estava toda a gente boa para jogar. 1-1 com o Estrela, na Luz. Sim. O Sporting aproxima-se do Benfica, está muito, se ganhar passa para a frente, não é? Sim. E é o tal jogo dos 3-6 do João Vieira Pinto. E pronto, e tu jogas a lateral esquerda. E eu pensei a semana toda, claro. O meu estado de espírito era, eu trabalhei normal e durante a semana também jogava Schwarz, Rui Costa, andava ali, o Tony mexia, de vez em quando ia para lá, mas o meu estado de espírito no hotel pronto, amanhã eu vou para o banco, né? Claro, no meio daqueles tubarões todos. Estamos a falar de um banco com 5 jogadores? Sim, guarda-redes e mais 16. Guarda-redes, sim. Guarda-redes e mais 4. Guarda-redes e mais 4. Não são os bancos de agora. Não, guarda-redes mais 4. Já ir ao banco. Já ir ao banco então, quando saiu uma convocatória, 16 jogadores só, já ir ao banco num plantel daqueles era quanto mais jogar, não é? Depois eram 16, penso. Era 16, era 11 a jogar e 5 no banco. Já 11? Já ir para o banco naquela altura, uma pessoa ia ver a convocatória, até se o nome estava lá, aqueles jogadores todos. E foi uma coisa, quando chego ao hotel no dia do jogo e o Michel Tony diz o meu nome, pronto, era o jogo do título. E o Sporting era Nelson, era Figo, era Balakov, era Cadete, era Capucho, era todos. Tinha uma equipa, Peixe, Capucho, tinha uma equipa fantástica. E está presente naquele jogo, pronto, foi depois E o que é que se passou durante o jogo? O que é que... Há uma coisa assim que te marque desse jogo que tenha passado, ou no balneário, uma conversa? Não, o que marcou mais especialmente foi comigo, né? A questão foi comigo, aquilo que eu estava a sentir, aquilo que o jogo começou, o Sporting marcou. Eu lembro-me que logo quando o Sporting marcou, o Mr. Tony mandou aquecer o Rui para poder ser substituído logo. Nós empatamos, eles marcam e depois acabei por jogar os 90 minutos e pronto, foi uma sensação única. Foi aquele dia, disse, pronto,
aqui estou eu no meio se calhar foi nesse jogo, talvez eu sentir que pronto, estou aqui eu no meio dos craques todos mas foi dos jogos mais emotivos, este e o 4-4 Leverkusen, que nem joguei, né? Nem joguei, estava no banco, tive para entrar, tive para não entrar, dei ali, aquilo parecia um jogo de loucos, e talvez tenham sido os jogos mais emotivos da minha vida. Eu tenho a imagem nítida desse jogo do Vítor Paneira, o Tony a refilar com o Vítor Paneira para era num canto, já no final, para o Vítor Paneira, para toda a gente descer, e o Vítor já respondeu ao Tony, e depois riu-se, porque era que foi um jogo que eu não joguei, eu saí mais cansado que eles, cantavam no banco, e eu lembro na altura até o King, o Eusébio, até quase que se sentiu mal, porque aquilo foi um misto de emoções, aquele jogo de Leverkusen, que talvez... Olha, nós temos que arrepiar aqui caminho, claro. Senão ficamos aqui uma vez mais 1h30, 2 horas, e não pode ser. Antes de sairmos aqui do Benfica, quero-te perguntar, tiveste o Artur Jorge, também teve o Filipe Ovic, na altura que o Artur Jorge depois teve aquele problema de saúde. Como é que era o Mário Wilson como treinador? Foi o treinador que me fez rir mais na vida. Foi aquilo que... Há bocado falei em vários treinadores, também aquilo que era importante, aquilo que eu apanhei um bocadinho também apanhei. Também tenho também gosto do sentido de humor, sempre fui um bocado um dos palhaços do balneário, tenho esse sentido de humor, e achava, ri-me tanto, era uma pessoa fantástica, um homem fantástico, tinha as suas ideias, às vezes revejo-me um bocadinho nele, o taticamente e o tático, isso é depois, interessa é o que o jogador, ele tinha, lembro-nos, e nós até há pouco tempo quando nos encontramos de vez em quando, temos algumas histórias do Mr. Mário Wilson, de rir, claro, ele tinha um núcleo de 7, 8 jogadores que eram intocáveis, e ele todos os dias punha aqueles 8 jogadores no João Pinto, o Paulo Bento, o Predome, o Helder, o Dimas, o Valdo, ele punha esses jogadores no céu, e depois tínhamos ali 3 ou 4 que andávamos, que era eu, Pedro Henriques, o Bruno Queiroz, o Calado, que andávamos, e o Edgar, ele gostava muito do Edgar, também andávamos, rodávamos ali mas aqueles 8 eram e ele tinha a sua maneira, conseguimos ganhar a Taça de Portugal com ele. Tens alguma história gira com ele? Tenho tantas histórias. Então conta-me lá uma. Vou-te contar. Eu tenho uma história engraçada dele, que nós, com o Valdo, fomos jogar a Faro, e ele, há um penalti, na altura estava o Hassan tinha vindo do Farense ao Benfica, e estava a chover nesse dia, aquela chuva, ele estava cá, o Mr. Mário Wilson todo molhado, e com os óculos já não havia nada, e é o penalti, e ele começa a gritar, é o Valdo, e o Hassan, claro, a Faro agarrou na bola, e ele gritava, é o Valdo, e o Hassan pega na bola, e falha o penalti, e estão os adeptos do Benfica, e os adeptos cá atrás, assim, o Mário Wilson, e ele virou-se para trás, assim, com aquela chuva aqui dos óculos dele, ele virou-se para trás para os adeptos, assim, eu disse que era o Valdo. Ele teve uma engraçada também nos treinos, que ele está de costas, estamos a fazer um jogo que era de finalização, ele está de costas, e o Ricardo Gomes vai para chutar e dá-lhe, e chuta, e a bola bate nas costas, mas com força nas costas do Mr. Mário Wilson. E ele, quem é que já não vai jogar no domingo? E o Ricardo Gomes, Mr. Pisse, peço desculpa, fui eu. Ele, tu jogas sempre. Pronto, ele tinha estas coisas que nós, às vezes mesmo chateado, aqueles que não jogavam, e mesmo aqueles que não faziam parte daqueles 8 que ele adorava, né? Mas nós achávamos sempre, eu lembro, eu e o Braçar, quando íamos para o banco, ríamos. Passava mais tempo a olhar para ele? Não, basta aquelas pessoas que ele tinha, ele tem uma muito boa comigo, para acabar, para não nos atrasarmos. Somos apurados para os Jogos Olímpicos, é um jogo no Estádio da Luz, empatamos com a Itália 0-0, não sei se te recordas, empatamos 0-0, somos apurados para os Jogos Olímpicos, e chegam logo a seguir ao jogo, nós tínhamos treino no Benfica, né? No dia a seguir chega um comunicado que o jogo foi, não há festejos para ninguém, toda a gente tinha que ir para casa, né? Está bem, qual casa? Fomos todos, tudo menos para casa, né? E havia treino de manhã pelo Benfica. E chego ao treino, eu adormeci, mas chego ao treino, já estou a chegar ao treino, atrasado, e ele dava sempre a palestra
no balneário, ali no centro do balneário, na mesa, à palestra, e eu entro a correr no balneário, já está tudo sentado, tudo assim a rir-se, né? Eu chego a pedir o meu cesto, e digo, mister, peço desculpa, mas eu adormeci. E ele deixa-me vir a costas e disse assim para todos, adormeceu. Ele veio e foi direto. Portanto, ele tinha coisas que pronto, é uma figura, um treinador que eu vou guardar sempre para toda a vida, porque realmente foi fantástico. O sentido do humor dele, a maneira como ele lidava com as coisas era importante para os jogadores. Era, naquela fase que o Benfica não estava bem, Sim. ter um treinador como ele foi bastante importante. Olha, sais para o Paris Saint-Germain, na tua opinião, penso eu, na altura certa, daquilo que eu já li. Foram bons tempos? E foram curtos? Para mim, infelizmente, foram curtos. Mas foram curtos por tua vontade. Por minha vontade. É daquelas coisas que se pudéssemos voltar atrás fazíamos diferente, mas não se pode voltar nada atrás. Se calhar foi uma aprendizagem. Fantástico, deu umas condições, adoravam. Eu tinha os meus colegas, porque eu sempre fui, e mesmo falando mal o francês, porque os franceses são um bocadinho, eles não vão ter contigo, como nós portugueses, que os estrangeiros chegam, vamos beber um copo, vamos almoçar, não, eles não são assim. Mas eu é que estava no meio deles, riam-se de mim, e eu tinha o presidente Michel Denisot, ele acho que me via, parecia que via Deus, ele era o presidente, eu era o jogador, ele adorava-me, e mesmo o meu primeiro ano de Paris Saint-Germain, que é um campeonato difícil, os adeptos difíceis, eu fiz quase 30 jogos. Sim, uma equipa e fui à final, sim. Para contextualizarmos aqui quem nos está a ouvir e a ver, a Anelka, muito novo ainda, Anelka, Loco, Leonardo, Nagoti, Rai, Lama, Deli Valdez, sim. E tu jogaste mais de 30 jogos. Foi. Ainda olhava para ti, sim, como um miúdo. Sim, eu tinha 22. Davam-te duras ali. Não, dava. Mas eu era como era aquele estilo deles. Mas foi um ano muito bom. Para o primeiro ano que chego, vamos à final da Taça das Taças contra o Barcelona. Perdemos o 0-gol do Ronaldo Fenómeno. Foi uma época muito boa para mim. Ricardo Gomes transmitiu uma confiança. Foi teu treinador. Foi meu treinador. É estranho, né? Éramos colegas nas férias, e depois, quando começa a época, ele é treinador, ele é meu treinador, e transmitiu uma confiança muito grande. E ele dizia, e é engraçado, já passaram tantos anos, e ele dizia, chegávamos ao balneário e ele dizia, conta lá. Ele punha assim a mão na boca e dizia assim, então contei lá como é que foi ontem à noite, conta lá. Pronto. E ele, desde o primeiro dia, disse, eu não quero saber, sei como tu és, eu quero é que chegues, treines e jogues, o resto para mim não me interessa nada. Era o que acontecia. Eu chegava, mas treinava muito bem, eu jogava muito bem para fazer 30 jogos, ele tinha confiança em mim e transmitiu-me essa confiança e depois começa a época a seguir. Surge, na altura, o Edmilson para o Porto, que o Paris Saint-Germain queria, e o Porto começa a falar comigo para eu entrar no negócio e eu acabei por dizer que sim. Mas lembro-me que até ao dia que eu estou para ir para o aeroporto, para eles me levarem, Michel Denisot, que era o presidente, disse, não quer que vás embora. Nós pagamos mais pelo Edmilson, mas não te queremos que vás embora. Mas tu querias. E eu achei que, pronto, Liga dos Campeões, vou voltar ao meu país, o ordenado era praticamente igual, vou voltar ao meu país, vou jogar a Liga dos Campeões, pronto, tudo aquilo ali foi aquelas opções que eu tinha que tomar e querias ir para casa, mas podia ter podias ter ficado mais um ano ou dois, não é? E depois, tinha 3 anos de contrato e depois se calhar vinha outra vez para o Benfica ou para o Porto ou para o Sporting ou eu continuava lá porque tinha 3 anos de contrato. O primeiro ano tinha sido fantástico, o outro ano quando eu digo que foi uma opção má minha, não foi ter ido para o Porto, podia ter ido para o Benfica, foi não ter continuado no Paris Saint-Germain. Penso que devia ter feito mais 1 ou 2 anos no Paris Saint-Germain porque vais para o Porto e acabas por também ser campeão do Porto, faz a dobradinha, mas não joguei não jogaste aquilo que querias. Aquilo que eu queria. Há pouco falámos das super equipas do Benfica, do Sporting. Esta também. Este plantel era de outro mundo.
Doriva, não é? É o Doriva, o Arthur, Arthur, Conceição, o Paulinho Santos, Barros, o Rui Barros, o Chipô, Chipô, Capucho, Manuel Pinto, Kennedy. e depois ainda falta aqui. Isto é Lula. Este é o Lula, ainda falta E aqui o o Rui Jorge Correia. Costa, ainda falta o secretário, ainda falta havia o Zauvic e o Drolovic, portanto ainda falta aqui muita gente. Já tinha Já. muita sangue na guerra, o Sérgio Sempre Conceição. teve, Sempre teve, né? sempre teve. Eu lembro-me dele com o jogador. Sempre Era um jogador fantástico. Sempre teve a ver. Como é que foste recebido? O jogador do Benfica. Bem, aí está. Mais uma vez digo que se calhar é a minha maneira de estar, o meu feitio, porque muitos que se calhar que tinham jogado noutros clubes, não, que estiveram nesse ano, porque nesse ano estávamos muitos, estava o Fernando Mendes, estava o Pedro Henrique, estava tudo no Porto. Se calhar não tiveram o mesmo tratamento que eu tive, porque eles adoravam, o Jorge Costa, especial, todos eles, mas o Jorge Costa tinha uma proteção muito grande naquele balneário, o Rui Jorge, a Luísio, o Jorge Costa, achavam boa gente, achavam que eu fazia bom balneário, claro. Mas fui bem recebido. Eu que eu digo às pessoas, não tenho nada a dizer, fui bem recebido. Claro que há uma certa altura, quando jogo e as coisas correm mal, aquele gajo do Benfica, pronto, isso aí, mas não os meus colegas. Isso é normal. O oposto também acontece, não é? O oposto acontece. Mas não tenho nada a dizer, fui muito bem tratado, fui muito. As coisas que não correram, talvez, mesmo por minha culpa, muito bem. Porque Quem era o treinador? o António Oliveira, Michel Oliveira. Tá. Que depois Me chama para o Mundial, sim. chama-te para o Mundial. Tens aqui alguma história gira aqui com algum desta Não, malta? eles queriam só saber, lembro do Paulinho Santos e o Folha, então queriam fazer perguntas sobre os jogadores do Benfica, sobre o que é que se passava no Benfica, pronto, mas eram Mais para se meterem contigo. mais para se meter assim, e se calhar para um dia poder apanhar os do Benfica e poder se meter com eles também, mas eu disse mas pronto, foi. O Capucho tinha a sua piada, o Capucho era irreverente também, o Sérgio também. Não, eram por acaso era um plantel que. E o Rui Barros, estou a ver o Rui Barros. Rui Barros, um senhor, super senhor, jogador, um senhor. E como pessoa, um senhor. Rui Barros, nesta altura do Porto, Rui Barros, Rui Jorge, Aloísio e o Jorge Costa. Jorge Costa surpreendeu-me. Aquela ideia que nós temos de Jorge Costa, claro, dentro de campo, né? O que dá a alcunha do bicho, né? Dentro de campo. Quando chegas cá fora, ele parece que se transforma. Foi das melhores pessoas que eu apanhei no futebol. Das melhores pessoas que eu apanhei no futebol. Como capitão, como pessoa, eu digo assim, não. Se eu contar isto a alguém, nem vai acreditar. Aquele homem que está ali dentro de campo e depois chega ao balneário, é isto. Ele era parecia que ele saía dentro de campo, tinha um botão que ele carregava e ele ficava outra pessoa. Das melhores pessoas que eu peguei no futebol. De facto, há pouco falámos daquilo que o Jorge. Os nossos convidados vão falando de certas pessoas, o Jorge Jesus, o Jorge Costa já não é o primeiro que diz que não. de facto. Esquece, ele saía dentro de campo, parecia que ele carregava num botão e transformava-se noutra pessoa. Olha, vamos aqui ao Mundial, até porque estamos já com pouco tempo. Não sei se já passámos ou não a hora, mas estamos lá. Consegues os Jogos Olímpicos, vais aos Jogos Olímpicos, já numa belíssima prestação de Portugal, ficou em quarto, mas atrás no Brasil com grandes craques. Agora, falhas o Mundial de Sub-20, naquilo que penso eu na altura, pelo menos a aplicação social dizia que faltou a Portugal nesse Mundial o melhor jogador. Não sei se estou aqui a cometer algum erro, mas penso que essa era a ideia. Estava bem. E depois falha deste Mundial por doping, não é? Testou positivo. O que é que sentiste no momento? Quando já estavas integrado, certo? Já estava integrado, estava no estágio em Macau, íamos fazer um estágio em Macau antes de irmos para a Coreia, e de repente lembro-me, o hotel, não quero estar a mentir, se éramos só nós estávamos no hotel, um hotel enorme em Macau, com os corredores enormes, e aquilo, cada um estava no seu quarto, e aquilo depois devia ser por estatutos, né? Eu acho que estava no último quarto do corredor, era eu. E eu realmente senti bater a mão à porta de madrugada, só que achei que a bater à porta até... Mas depois, passado um bocado, voltaram a bater à porta, e eu abri a porta, era o professor Rui Caçador. Entrou para dentro do quarto, precisava de falar contigo, e transmitiu a notícia. Eu disse, mas vocês estão a falar de quê?
E eu não tinha noção nenhuma, sabes, se calhar quando tomas alguma coisa e que sabes, pronto, olha, do teu subconsciente, olha, foi aquilo que eu tomei. Eu não tinha noção de nada. Mas eles estavam a falar de quê, professor? Porque acusou uma substância, mas que substância? E eu, para mim, estava... E pronto, foi... Naquela altura foi mais... Porque acho que a notícia já sabia cá em Portugal. E eu fui mais pegar o telefone e tentar acalmar as pessoas, a minha família que estava cá em Portugal. Foi mais a minha preocupação do que pensar em mim. E eu não estava em mim, não estava a perceber o que é que estava a passar. De manhã, para o pequeno almoço, há uma reunião. Estão os jogadores todos, os jogadores incrédulos todos. Lembro perfeitamente. Rui Costa, Figo. O Figo perguntou se fosse comigo o que é que vocês faziam. Pronto, toda a gente indignada com... E até aí olhava para aquilo e dizia assim, o que é que se passa aqui? E depois foi frustrante. Sabes, quando parece que estás a quente, parece que estás anestesiado, não estás a sentir nada. E depois faço uma viagem de Macau, sozinho. De Macau para a Holanda, para a Holanda, sim. São mais montes de horas. Lembro, no avião não conseguia dormir um segundo. Fiz a viagem toda a pensar o que é que estava a passar. E depois foi o que foi. E ficou aquela sensação que passou-se muita coisa ali, passou-se muita coisa que eu até hoje não consigo perceber. O que é que se passou, porque é que aconteceu, faltavam 3 semanas ou um mês para começar o Mundial. Outras substâncias que se calhar podia ter aparecido noutros jogadores, foram avisados que olha, faltam 3 meses, ou 3 semanas, um mês, atenção a estas coisas. Porque é que comigo não foi assim? Porque é que a seguir houve outras coisas que apareceram? Achas que foi mal gerido? Foi. Ou houve ali uma espécie de má fé? Não, eu vou-te ser o mais honesto possível. Tento não pensar que houve, má apesar de muitas vezes me dizerem que foi má fé, mas não quero ir por aí. Porquê, né? Porque sim, mas penso que foi mal gerido, porque na altura havia uma briga da federação com o CNAD, por causa de muitas coisas, e eu acho que apanhei ali um bocado eu acho que foi mal gerido, porque foi uma pergunta que Figo fez a eles: se fosse eu, o que é que acontecia? Se fosse eu que tivesse uma substância que faltam 3 semanas para começar o Mundial, se fosse comigo, o que é que acontecia? Eu lembro perfeitamente dessa pergunta que o Figo fez. O Rui Costa saiu a minha defesa, que saíram todos a minha defesa. O que é que seria se fosse com outro jogador? Eu jogava no Marítimo, né? E a seguir há todo alguém que vai, e depois há toda uma coisa que eu não quero, penso que quis sempre acreditar. Quem foi chamado? O Hugo Viana. E a seguir vai para o Newcastle, né? Passado uns dias. Achei que pronto, foi tudo ali um bocadinho mal gerido, na minha opinião. E se calhar a pessoas que deviam se defender. E tenho uma situação que eu fiquei muito... do Scolari, quando foi com o Rui Jorge cá em Portugal, penso que foi com o Rui Jorge, disse: eu quero o jogador, desculpa a expressão, vocês amanhã-se. O que é que vão fazer? Não amanhã-se, eu quero o jogador. E não aconteceu nada ao Rui Jorge, né? E o Rui Jorge não tinha nada, era aquela coisa do VIX, uma coisa assim qualquer. Sim, tu achas que... E já houve vários casos... A palavra doping é um selo muito forte num jogador, não é? Num jogador, num atleta de alta competição. Exatamente, não é porque o doping porque o doping as pessoas pensam que é drogas. Doping é droga. Não, mas droga, este está a adulterar o desfecho esportivo, não é? Mas muitas vezes é um descuido de um medicamento. Eu era comprometidos para emagrecer. Que me tiram o rendimento, tiram o peso, tiram não sei o quê. Era comprometidos para emagrecer, que tinham aquelas que eu nem sabia. Mas o Rui Jorge era o VIX, ou era o não sei o quê. As pessoas não sabem, mas as pessoas quando vêem doping acham que associam logo. E isso na altura. Ficaste com o selo? Mas na altura foi. Ficaste com essa marca? Fiquei um bocadinho. Porque depois as pessoas não sabem. Doping é droga. Doping é isto. As pessoas não têm noção às vezes do que dizem, mas claro, tens que ter um poder de encaixe e a vida. E aí o Carlos Pereira. Sim, esteve do teu lado. Até hoje o Carlos Pereira, Michel Vingada, lembro que fiquei um ano sem jogar. O presidente Carlos Pereira correto comigo, voltei correto comigo, e depois até à altura que tive que pedir para sair porque as coisas não estavam a correr bem com o treinador que estava lá na altura, mas ele foi sempre muito correto e isso aí acreditaram em mim porque eles sabiam tudo, havia as provas. Aliás, eu apresentei as provas todas
nos exames que fiz, onde mandaram mostrar as coisas, mostrei tudo, portanto, até hoje, tento não pensar muito nisso, mas foi algo que mudou bastante a minha vida, mas tento não pensar e pronto, e seguir em frente. Ora, a vida deu voltas, foste para o Braga, tiveste alguns problemas fora do campo, como já é público, Claro. já assumiste, não vale nem claro. vamos por aí. E depois vais para a Grécia. Para a Grécia. Como é que foi a experiência na Grécia? E é aí que te tornas treinador também. Sim, é na Grécia. Na Grécia fui primeiro para o Chipre. Eu sou dos primeiros jogadores. Eu e o Ricardo Fernandes somos os primeiros jogadores a ir para o Chipre. O Ricardo Fernandes vai em julho, eu vou em agosto. Somos os primeiros, ninguém conhecia o Chipre, né? Eu fui ver ao mapa onde era o Chipre, que futebol que era o Chipre, e fui para o Chipre, eu e o Ricardo. E passado 5, 6 meses vou para a Grécia, para Argotelis de Creta. Eles estavam para subir divisão e eu em dezembro fui para lá e acabámos por subir. E depois tivemos 2, 3 anos na primeira divisão, foram fantásticos para mim. As pessoas adoravam-me também, acabei por ser o capitão da equipa. Um futebol difícil, o grego, complicado às vezes. Sim. Dentro e fora de campo é muito complicado. É um país fantástico, mas um país também sugéreres, é um país que amanhã, Ávreo amanhã. Amanhã a gente trata disso, olha, vamos ali comer qualquer coisa e beber qualquer coisa. Amanhã a gente trata disso, pronto. São um bocado... os gregos são um bocado no mundo deles, né? Por isso, um bocadinho mais extremo que os portugueses. Não, mas eles é tudo amanhã. Não, pronto, um bocadinho mais. Nós também. Mas eles não, ainda era pior. Não, amanhã a gente está Ávreo. Mas um país fantástico, uma experiência muito boa. É um país que fiquei a conhecer e que adorei. E mais, aprendi a falar grego também. Pronto, foi uma experiência boa. E depois aí começa a treinador. Quando deixo de sair do Argotelis, vou para uma equipa de segunda B, tipo segunda. Então sou jogador e acabo como jogador-treinador. E depois às tantas começo outra vez como jogador-treinador. Às tantas disse não, ou uma coisa ou outra. Disse também já não podia jogar muito. Eu disse não, vou ficar só treinador. E foi aí que começa um pouco a minha experiência como treinador. Ora, vamos mesmo quase, vamos acabar, mas antes de mais, umas perguntas rápidas e respostas rápidas. Qual é que foi o adversário mais difícil que apanhaste pela frente? O adversário mais difícil que apanhei pela frente? Talvez no Paris Saint-Germain, um Barcelona na final das... Adversário, jogador? Jogador. O adversário mais difícil que apanhei. Lembro-me uma vez em França que apanhei o Thierry Henry, quando ele estava no Mónaco. Foram campeões esse ano. Esse ano foram campeões. Apanhei o Thierry esse ano. Também Thierry Henry e o Trezeguet. O Foi um dia complicado esse dia também. Lembro-me também de um jogo pelo Benfica com o Parma. Apanhei o Zola e o Asprilla. Faustino Asprilla também foi nos... Luís Figo. Luís Figo também foi um adversário muito... Difícil, o Fígaro foi um adversário muito difícil. Melhor jogador com quem jogaste? O melhor jogador com quem posso fazer uma lista, são 5. Melhor jogador para mim, os melhores jogadores que eu joguei Rui Costa, vou pôr Rui Costa, João Pinto, vou pôr Leonardo foi dos... Sim. Leonardo foi fantástico. O Leonardo foi dos... E tenho uma admiração muito grande para mim, mesmo aos 38 anos, quando ele chegou, o Michel Predom. O Michel Predom foi dos melhores dos guarda-redes que eu vi na minha vida. Muito bom. Ora, melhor jogo da carreira? 6-3. 6-3, não é? Dava lá, sim. Maior arrependimento? O que é que farias diferente? Já disseste, não é? Já disse, não tinha saído. Não é fácil. por ter ido para o Porto, não tinha saído para esse. Ora, para finalizar, quais são as pessoas que mais te marcaram neste percurso? Além de tudo, a minha família que esteve ao meu lado nos bons, maus momentos. Acho que isso é mais... as pessoas que, mesmo às vezes sendo poucos, que ficas com elas que são do princípio até ao fim, não é? Eu lembro que a minha avó já não está cá, a minha tia aqui não está, portanto, somos primos que crescemos juntos, que nos marcaram.
Pronto, o resto são coisas de futebol, são coisas que se calhar tínhamos de estar aqui a agradecer a toda a gente, cada equipa, se calhar houve sempre alguém que fosse especial para nós, que tínhamos que agradecer. Eu lembro, e as pessoas não se devem lembrar dele, eu lembro quando subi a sénior, a pessoa que me fez o contrato, que eu tinha um contrato de tipo de formação. Eu lembro perfeitamente que tinha um contrato para acabar mesmo. Eu tinha um contrato, ganhava, mesmo para subir ao primeiro ano de sénior, não era mau. Eu lembro perfeitamente que houve um dia e eu não jogava. Eu tinha aqueles, se jogaste antes de 10 jogos, 15 jogos, aquelas coisas. E ele chegou ao pé de mim e disse, quero renovar mais 2 anos contigo. E eu digo, renovar comigo? Eu tinha 2 anos de contrato. Eu dou-te mais 2 anos de contrato e renovo-te isto tudo. E eu, o quê? E foi o seu Alberto Silveira. Lembras-te? Fica aqui a homenagem ao seu Alberto Silveira. E ele chegou e disse, eu mudo isto tudo. E ele mudou-me o contrato todo. E eu assinei mais 2 anos e ele mudou aquilo que era para o primeiro ano de sénior, para o segundo ano de sénior ele mudou, pôs mais e assinei mais 2 anos. Portanto, Daniel, Nuno, muito obrigado por teres vindo aqui ao, um prazer ao também. Final Cut. Nada. Fizemos aqui atalhámos aqui caminho, mas tem que ser. Tem que ser, que senão a feijoada fica fria. Ora, muito obrigado também assim Obrigado. por estar aqui na nossa companhia. Nós voltamos com mais um convidado de valor. Até à próxima.